Olá, queridos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma estação de células, agora com o tema Os Abismos do Coração. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, hoje trazendo o capítulo número 2, com o tema Os Abismos. Neste capítulo, o pastor traz o livro de Jonas, capítulo 4, versículos de 1 a 2. Mas Jonas ficou tão profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Então vamos seguir aí pelo livro. O primeiro ponto que o pastor nos mostra tem o título Experiências Profundas. Então, o que nos chama a atenção no livro de Jonas, o que eu costumo dizer que é um livro muito pequeno, mas de uma profundidade muito grande, muito intensa. Então, tem vários temas ali que é possível de mergulharmos dentro de nós mesmos, né? Então, dentro desse tema, desse primeiro tema, tudo que Jonas viveu foi de uma maneira muito intensa. Então, o primeiro ponto é que Deus o chamou para ir pregar em Nínive, e Jonas, ele vai para Tarsis, o caminho oposto. Então Jonas, ele teve um sono muito profundo no porão do navio. Quando Jonas é engolido pelo grande peixe, então a sua descida, ela também é profunda ali no grande mar. Quando Jonas se depara com os ninivitas, então Jonas tem um desgosto muito profundo pelo arrependimento desse povo. Assim como ele também se irou de uma maneira muito profunda com essa mesma situação. No momento em que Jonas ora a Deus, quando ele estava ali no ventre desse grande peixe, então Jonas também teve um desejo muito profundo de morrer. E assim como a sua ânsia para que Deus se arrependesse de salvar esse povo também foi muito profunda. Como se Deus precisasse se arrepender de algo, né, pessoal? Quem precisa se arrepender somos nós. Mas, enfim, esse ponto nos chama a atenção porque, humanamente falando, todos nós sentimos tudo isso que Jonas sentiu. Todos nós nos iramos, todos nós nos frustramos, ficamos tristes, mas a grande questão é como nós vivemos tudo isso. É algo que eu vou trazer um pouquinho mais adiante, mas a grande questão foi que Jonas morou, né, em todos esses sentimentos aí que ele teve. E tudo isso que ele viveu diz muito sobre o mundo interno dele, sobre o que Jonas estava sentindo e que isso refletiu em todo o seu comportamento. E o quanto isso também diz sobre nós, né, o quanto o que nós estamos sentindo também reflete aqui fora. Então, partindo disso, nós já podemos ir para o segundo ponto do livro, que é o estado da alma, que diz respeito exatamente ao que nós sentimos. Então, aquilo que nós estamos sentindo reflete no nosso comportamento aqui fora, mas o contrário também existe. O contrário também é possível. Como assim? Então, quando nós também sentimos paz, e eu falo que é a paz que está em Efésios, a paz que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Então, quando nós estamos em paz com alguma situação, isso também é refletido, isso também é passado para as outras pessoas que estão à nossa volta. E o pastor, ele faz um paralelo muito interessante, né, com a passagem de Mateus 8, de 23 a 27, que diz assim: Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco.
Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E é isso o que o Senhor faz. Ele nos tira das nossas tempestades. Porque muitas vezes quem causa as tempestades em nossas vidas somos nós mesmos. Nós podemos passar também por tempestades que não são causadas por nós, mas trazendo esse olhar aí para Jonas, tudo isso que ele estava vivendo foi causado por ele mesmo. Mas quando nós temos o nosso olhar voltado para Cristo, quando nós temos a nossa vida voltada para Ele, independente do que nós estivermos vivendo, nós conseguimos sentir essa paz que o mundo não conhece, essa paz que o mundo não entende, mas essa paz que excede todo o entendimento. Então, queridos, muitas vezes a situação que nós estamos vivendo em determinado momento da vida, aquela situação ela não vai mudar, mas o que pode mudar é o nosso coração. O que pode mudar é realmente a nossa maneira de olhar para ela. E com isso eu fico pensando, quem somos nós? Então, será que nós estamos sendo Jonas, aquele que causa a tempestade? Ou será que nós estamos sendo como o Senhor, aquele que traz a esperança em meio à tempestade? Porque os discípulos, em meio a essa situação aí em alto mar, eles estavam vulneráveis com o que estava acontecendo. A tempestade estava muito forte, a água caindo, a água batendo sobre o barco e balançando o barco. E em um primeiro momento, a reação que eles tiveram foi de desespero, foi de medo. O que muitas vezes acontece com a gente também. Em um primeiro momento, quando a gente se depara com uma situação desafiadora, nós temos medo. Mas é aí que está a grande questão. O quanto que pode ser perigoso nós morarmos naquilo que nós estamos sentindo. Porque o nosso coração, ele é enganoso. E quando nós vivemos somente baseado no que nós sentimos, isso pode nos levar a lugares muito perigosos. Então, com esse tópico, nós podemos ver que Cristo, ele é a parte positiva da situação. E essa parte positiva, ela é possível sim de acontecer. Então, vamos para o próximo tópico do livro, que é o fundo do poço. O fundo do poço é uma expressão muito usada, acredito que todos nós já usamos ela em algum momento, que representa uma situação onde realmente a pessoa não tem mais para onde ir. E o que eu costumo dizer é que se ela está no fundo do poço, bom, realmente agora o que é necessário é olhar para cima, ter ali uma estratégia de um plano de ação para começar a subir. Então, o fundo do poço, queridos, muitas vezes também representa o momento onde nós podemos entrar em contato com as nossas questões, com as nossas dores, com os nossos abismos. E foi o que Jonas viveu quando ele estava dentro do ventre desse grande peixe. Foi apenas nesse momento onde Jonas se deparou com a vida dele e com tudo que estava acontecendo. E o fundo do poço é de onde o Senhor nos tira. Eu acredito que todos nós aí já tivemos um momento de fundo do poço. Realmente é de onde o Senhor nos resgatou. Não que o fundo do poço seja algo que a gente queira viver, não é isso. Mas às vezes ele é necessário justamente para que nós possamos conhecer a Cristo, para que nós possamos nos voltarmos para Cristo. E se Jonas não tivesse tido esse momento com ele mesmo, esse momento onde ele realmente conseguiu olhar para dentro, foi através disso que o Senhor então permitiu que ele fosse colocado ali para fora do ventre desse grande peixe. Então,
Tem uma passagem também que o pastor nos coloca, agora fazendo um paralelo com o nosso Senhor Jesus Cristo, que está lá em Mateus 12, 40, porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então isso nos mostra o quanto que isso foi profético, né? O que Jonas vivenciou durante esses 3 dias e 3 noites era o que o nosso Senhor também iria viver lá na frente. Porque toda a palavra, ela é voltada, ela é apontada para Cristo. E agora, como um quarto ponto que o pastor nos apresenta, o resgate para os nossos abismos. Então, Cristo, quando ele vivenciou esses 3 dias e essas 3 noites, ele se fez homem, né? E ele se identificou com as nossas dores. Então, ele sofreu tudo o que nós sofremos. E esse sofrimento, ele foi necessário para que ele pudesse nos salvar, né? Então, diante disso, foi que Jesus pôde nos salvar. E nós precisamos nos apropriarmos dessa palavra. Nós precisamos nos apropriarmos dos benefícios da cruz sobre as nossas vidas. Mas, queridos, como um último ponto, que é conhecendo os nossos abismos, então, para que nós podemos nos apropriarmos desses benefícios da cruz, nós também precisamos conhecer os nossos abismos. Então, nós precisamos olhar para dentro, olhar para o nosso coração. Como dizem, cada um sabe onde o calo aperta. Então, cada um sabe onde está o seu abismo. Mas será que realmente muitos abismos, né, muitas tempestades não são causadas por nós? Eu entendo que Jonas, ele traz uma imaturidade emocional e psicológica, porque Jonas, ele age como uma criança. O que a criança faz? A criança, ela é movida pelos seus desejos, pelo que ela sente. Então, Jonas também tomou as suas decisões baseado somente no que ele estava sentindo, né? Tomando aí a sua primeira decisão de fugir da presença de Deus, de fugir daquilo que Deus estava preparando e para aquilo que Deus estava chamando. Então, isso acaba nos mostrando essa imaturidade. E quantas vezes, sim, num primeiro momento, nós somos como Jonas. Hoje, eu não diria fugir para um outro lugar, né, fisicamente falando, mas sim fugirmos de nós mesmos. Então, colocamos compromissos, coisas, pessoas nos lugares, e aí nós não nos deparamos com o que realmente precisa ser olhado. Mas é através desse momento que Jonas teve ali no ventre do grande peixe, que nós vamos conseguir aí nos apropriarmos dos benefícios da cruz por nós. Então, um ponto muito importante também, nós muitas vezes fugimos do desconforto. Então, nós queremos fugir daquilo que nós estamos sentindo, mas o desconforto, ele faz parte. E muitas vezes, um desconforto, assim como Jonas viveu, né, por não querer viver o que Deus queria para ele e para a vida dele. Então, às vezes, esse desconforto ele vem porque não é a nossa vontade, não é o que nós queremos, mas sim o que Deus quer para nós. Então, o que nós podemos concluir aí dessa mensagem esta semana, Deus ele nos chama para algo. Deus ele está sempre ali. Mas será que nós estamos sendo como o profeta Jonas? Ou será que nós estamos sendo como o nosso Senhor Jesus, onde traz a calma durante a tempestade? Então fica essa reflexão aí para todos nós. E você que vai ministrar a sua célula, que você esteja aberto também a ouvir o que o Espírito quer falar através da sua vida, para a vida dessas outras pessoas que irão receber a mensagem.
e que nós possamos ter uma boa célula na presença do nosso Senhor Jesus e que essa mensagem traga edificação para a sua vida, para a vida de todos aqueles que irão recebê-la. Uma boa semana a todos.